A Premier League é considerada por muita gente o melhor campeonato do mundo, com uma quantidade absurda de craques, marcas globais e muito dinheiro. Mas muita coisa rolou por lá até a liga se tornar tão atrativa assim. Diferente do que a gente está acostumado hoje em dia, durante a maior parte do século XX, o futebol inglês não era tão bom assim. Os patrocínios só começaram a aparecer no final da década de 70, com valores baixos, e a ideia dos jogos como um bom produto de TV quase não existia. A maior parte do dinheiro dos clubes vinha da presença das torcidas nos estádios, mas isso também começou a ser um problema pela falta de estrutura e de segurança para os torcedores. O futebol refletia o contexto da época. As décadas de 70 e 80 foram bem complicadas na Inglaterra. Tensões políticas, recessão econômica e o desemprego traziam uma sensação de desesperança na sociedade. Ao mesmo tempo, a violência urbana crescia e, junto com ela, o hooliganismo e o racismo aumentavam no futebol nacional. Esses fatores fizeram com que boa parte dos ingleses repudiasse o futebol, que eles consideravam um esporte de selvagens. As condições precárias de segurança e de organização culminaram em duas tragédias envolvendo torcidas inglesas: os desastres de Bradford e Hazel, em 1985. O governo de Margaret Thatcher, que atacava os sindicatos e os trabalhadores, ajudava a colocar a culpa dos problemas nas torcidas e no futebol, ignorando os problemas sociais e estruturais. Todas essas crises aumentaram o desejo dos donos dos clubes de transformar aquela realidade decadente do futebol para, obviamente, se beneficiar disso. Entre os Big Five da época, Arsenal, Manchester United, Everton, Liverpool e Tottenham, crescia a ideia de criar uma liga mais moderna, autônoma e comercializável. Um dos principais problemas tinha relação com o contrato de direitos de transmissão. Até a década de 80, o dinheiro era dividido igualmente entre os clubes das 4 divisões e como o futebol não era um produto feito para a TV, os contratos eram baratos, com poucos jogos transmitidos por ano. Nesse cenário, os clubes grandes passaram a tramar um plano para se separar do resto da pirâmide e assinaram um contrato exclusivo de transmissão com a ITV em 88. Era o primeiro passo de uma nova era, que foi impulsionada no ano seguinte com a tragédia de Hillsborough, que deixou 96 mortos. Esse desastre foi o ápice da tolerância inglesa com as condições do futebol no país. Depois da tragédia, foi lançado o Taylor Report, documento que foi base para a modernização e para a elitização do futebol inglês. O relatório analisava as causas e consequências da tragédia, as falhas da ação policial e exigia mudanças imediatas, como a obrigação de que todos os torcedores assistissem aos jogos sentados, o que demandava reforma nos estádios e uma diminuição da capacidade deles. Ao mesmo tempo, alguns movimentos ingleses dos anos 90 transformaram a perspectiva daquela sociedade cheia de problemas. O Cool Britannia, por exemplo, foi um movimento cultural que celebrava a modernização e renovou o patriotismo e a esperança dos ingleses. Bandas como a Spice Girls, Oasis, Blur e Radiohead atraíram os olhares do mundo para a cultura local, que surpreendeu na arte, na moda, na música e no futebol. Nessa época, a aproximação do futebol com outras manifestações culturais foi responsável por modificações drásticas na forma com que as pessoas enxergavam o esporte, aumentando o prestígio pelos jogos e criando uma conexão com grupos que antes o odiavam. Todo esse contexto apresentou a oportunidade perfeita para os grandes clubes romperem de vez com a Football League e finalmente criarem uma nova liga. Mais uma vez, o motor dessa mudança seria o contrato de direitos de transmissão, que dessa vez transformaria a forma como o futebol era visto no mundo. O primeiro contrato com a Sky foi de 304 milhões de libras, com direito a 60 jogos por ano. A emissora pretendia fazer transmissões de várias horas, aumentando a imersão dos torcedores com o produto e transformando o jogo em um espetáculo. Em 1992, a Premier League estreou com um slogan "Um jogo completamente diferente", que representou bem o que seria o futebol inglês a partir dali. A liga foi um sucesso e em 5 anos dobrou o valor do contrato com a TV. Em 10 anos, os valores já tinham chegado à casa do bilhão e atualmente ultrapassa os 4 bilhões de libras por temporada. Até os piores times do campeonato ganhavam mais dinheiro do que os melhores de outras ligas europeias. Se rebaixado e perder as cotas de TV era um desastre econômico, e por isso os jogos ficavam ainda mais competitivos e, consequentemente, atraentes para o público. A explosão financeira do futebol inglês despertou o interesse de investidores estrangeiros, que passaram a enxergar os clubes como possíveis investimentos rentáveis. A Premier League, então, se tornou uma disputa de bilionários. Durante os anos 2000, vários clubes foram comprados por investidores estadunidenses e, em 2023, metade da liga é comandada por eles. Em 2003, Roman Abramovich comprou o Chelsea e se tornou o primeiro oligarca russo na liga. Ele fez investimentos massivos e mudou completamente o patamar do clube. Em 2008, com a compra do Manchester
Manchester City pelo Abu Dhabi United Group, do Sheikh Mansour dos Emirados Árabes, o patamar da liga mudou novamente, dessa vez de uma forma mais assustadora. Gastar mais do que ganhava não era um problema para o Sheikh. A entrada na Premier League era uma plataforma de propaganda e de expansão das marcas dos Emirados, e eles estavam dispostos a construir uma dinastia para isso. O enriquecimento absurdo do futebol inglês ao longo desses anos aumentou a desigualdade no futebol europeu. Os clubes de outras ligas não conseguiam competir com os valores nas janelas de transferência, e a tendência era de que todos os craques fossem parar na Inglaterra, atraindo ainda mais fãs. Isso também ajudou a aumentar o nível dos salários e do preço dos jogadores no futebol mundial como um todo. As estratégias de marketing funcionavam. Uma liga cheia de estrelas, de histórias e de rivalidades era o que o público queria ver. Os jogos começaram a ser transmitidos em muitos países, e toda essa construção vendeu bem a ideia de que aquele era o melhor futebol do mundo. É claro que todos esses processos também elitizaram o futebol inglês, com aumentos consideráveis no preço dos ingressos e dos produtos dos clubes, e afastaram boa parte da população dos estádios. Entre 2005 e 2009, os ingleses ocuparam 12 das 20 vagas das semifinais da Liga dos Campeões, e apareceram em todas as finais. Na última década, essa disparidade continuou aumentando, e de acordo com uma pesquisa da Deloitte, atualmente 11 dos 20 clubes mais ricos do mundo estão na Premier League. A recente aquisição do Newcastle por um fundo de investimentos da Arábia Saudita por 305 milhões de libras e os 600 milhões de euros gastos pelo Chelsea em uma única temporada mostram que a liga ainda vai continuar sendo o principal produto do futebol ocidental. Ao mesmo tempo, com os avanços dos investimentos árabes, o mundo do futebol pode estar presenciando um novo momento de transformação que, mais uma vez, é liderado por quantidades inimagináveis de dinheiro. E quem sabe, pode ameaçar o trono da Premier League futuramente. O Ponto a Ponto é um programa exclusivo do Peleja que mostra as influências geopolíticas no mundo do futebol. Isso é possível graças a você que acompanha o que a gente faz e a parceiras como a Netshoes. No app da Netshoes tem milhares de produtos para você que joga ou conhece alguém que joga bola. Lá você encontra tudo o que precisa: bolas, chuteiras, roupas e acessórios, tudo de uma forma rápida e fácil. O link para baixar o aplicativo está aqui na descrição. Se você já baixou, não esquece de avaliar o app também. Agora me conta aqui nos comentários, você sabia desse passado da Premier League? E até o próximo episódio.